Dr. Diego Pesce, autor deste livro aqui, Bandidolatria e Democídio. Diego Pesce, bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, em 1998, concluiu o curso de preparação à carreira do Ministério Público da FMP no ano de 1999, assumindo o cargo de promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul no ano seguinte. Foi palestrante convidado na área de Ciências Contábeis, Ciências Penais, do curso de preparação à carreira do Ministério Público, no período de 2005 a 2007. Atua na primeira promotoria de justiça especializada de Erechim, é assim que pronuncia? É isso aí. Do Rio Grande do Sul. São 20 perguntas. Depois eu posso, perguntar do que você acha de algumas pessoas mais altas entre a direita e a esquerda? Se eu souber responder, com o maior prazer. Beleza. Só me permite, quanto ao livro, ele já está na 3ª edição agora. Essa aqui. Ele está disponível na Amazon e no site da editora SV. Ele está bem ampliado, mas as informações aí da 2ª edição estão conferência aí mesmo. Isso. Esse aqui eu comprei no Nando Moura ainda. Beleza. Eu acho que foi uns 6 meses. Bom, vamos lá. Pergunta número 1. Por que os intelectuais, criminologistas, juízes, advogados e promotores compram ideologia de impunidade a criminosos? Você veja, Adriano, a questão é a seguinte: nós temos várias teorias criminológicas, temos várias escolas de estudo sociológica e criminológica. O que acontece no Brasil é que determinadas hipóteses, determinadas linhas de estudo que não são hegemônicas sequer nos países onde elas foram concebidas, sequer onde elas foram inventadas, elas são adotadas como dogmas no Brasil, né? Quer porque parte dessas pessoas talvez não conheçam outros estudos que em sentido diferente, inclusive estudos mais modernos, ou ainda por uma questão ideológica, né? Porque a maioria dessas teorias que tem uma hegemonia no Brasil, e quando eu me refiro à hegemonia, eu não digo apenas no plano acadêmico, né? Porque elas podem ser teorias muito interessantes para serem discutidas na academia, teorias muito elegantes até, mas elas têm uma hegemonia no plano judicial, na aplicação prática do direito. Então, o Brasil, até onde eu consigo vislumbrar, é o único país que adotou como dogma na aplicação do direito essas teorias. E alguns por desconhecimento e outros por uma questão ideológica, né, porque são teorias de cunho marxista, né, outros por uma questão de conveniência, porque é muito mais fácil praticar uma defesa ou absolver ou obter resultados positivos numa defesa com a aplicação dessas teorias, então acaba unindo o útil ao agradável. Então, há uma série de hipóteses que nós podemos tratar essa questão aí. Entendi. Mas o fator principal é dentro da academia. Na academia, claro, não, na academia nem se discute. Na academia brasileira, do Brasil, de um modo geral, não existe uma visão contrária a isso. Ela é 100% hegemônica, é absolutamente hegemônica. O que acontece, que me parece que há uma grande diferença, e hoje aqui eu estou estudando e vivendo em Lisboa atualmente. E a diferença que eu noto é a seguinte: no Brasil, aquilo que se discute na academia de uma maneira hegemônica é, de uma certa forma, aplicado na justiça e se entende como a única doutrina existente. Isso é uma coisa que em nenhum outro lugar acontece, né? Nós temos estudos que agora nós estamos tentando trazer. O Bruno Carpes, meu colega, tem tratado muito bem disso, o Peri Chiquida, o professor Marcelo Berger, o meu colega Leonardo Jardim, uma série de estudiosos têm tentado trazer uma visão um pouco diferente, outras teorias criminológicas, outras vias de interpretação e que tiveram efetivamente resultados muito positivos onde foram aplicados. Entendi. Certo. Vou ir para a pergunta 2 já. Vamos lá. Por que há um ódio extremo sobre a PM por parte dos adeptos da mentalidade revolucionária? Olha,
Isso é uma questão que eu tenho estudado muito nos últimos tempos. A mentalidade revolucionária, ela se insurge contra tudo aquilo que representa uma ordem, que representa a preservação, né, do que Mário Ferreira dizia, do ciclo cultural. Tudo aquilo que representa a estabilidade, os valores sobre os quais nossa civilização foi erigida. E a polícia é, por excelência, né, um órgão que representa a manutenção dessa ordem. Sim. Não estou dizendo que tudo que a polícia faz é maravilhoso ou que não existe, acontece. Agora, essencialmente, tal como ela foi concebida, a polícia é um órgão essencial para a manutenção de qualquer sociedade. E hoje nós temos acontecendo aí uma coisa foi muito bem tratada num livro escrito na América por uma autora chamada Heather McDonald, chama The War on Cops, Guerra à Polícia. Inclusive, eu escrevi Em um artigo agora. português. Como? Não Em tem português. tradução. Eu escrevi um artigo que está para ser publicado numa coletânea aí sobre isso. E acontece o seguinte: hoje nós temos grupos metacapitalistas financiando movimentos, não é? Financiando movimentos contrários à polícia. Então, você vê eventualmente no mundo inteiro organizações padronizadas de combate e demonização da força policial. Ora, isso não é por acaso, nenhum movimento social Surge do surge assim nada. espontaneamente no mundo todo ao mesmo tempo, não é? Sem uma retaguarda financeira e organizacional. E isso aconteceu nos Estados Unidos, esse livro trata muito bem dessa matéria, com um custo tremendo para a população americana. O chamado efeito Ferguson, que foi os policiais passaram a deixar de agir, né, com as suas condutas proativas de defesa da sociedade. Isso implicou aumento de criminalidade e implicou aumento da morte de policiais. E aí você vê a situação brasileira hoje. O Brasil, segundo estudos do coronel Fábio Cajueiro, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o Brasil tem índices de letalidade em relação à polícia, ou seja, policiais mortos, em índices superiores a qualquer guerra. Pega a Força Expedicionária Brasileira, pega o Exército Americano no Vietnã, pegar a Guerra do Golfo, o soldado brasileiro tem 1.600 vezes mais chance, o policial carioca tem 1.600 vezes mais chance de ser ferido do que um soldado americano na Guerra do Golfo. Então, Exatamente. diante desse quadro, e isso a gente trata muito na terceira edição do livro, diante desse quadro, a intelectualidade brasileira continua tratando a polícia como um bando de psicopatas assassinos. E ninguém se preocupa com a situação do policial brasileiro. O policial brasileiro é massacrado, é uma coisa que seria um escândalo em qualquer lugar do mundo. Do Dá Brasil se mais enterra. dois tiros, Como? dá mais dois tiros é excesso de defesa. Se parte da presunção de que o policial está sempre errado. E, na verdade, é o contrário. A polícia pode não estar sempre certa, mas, presumivelmente, a atuação policial está respaldada na lei, porque ele age no cumprimento do dever legal. Mas no Brasil, não. O policial parte sempre do pressuposto de que o criminoso está agindo da forma correta e o policial agindo de uma forma errada. E não é só da polícia, não, é também do exército. Eu recentemente saí Eu servi esse ano e terminou agora 1 de dezembro. Agora eu voltei ao mundo civil. E tem esse ódio, eu já vi por parte da esquerda daqui da minha cidade, que é uma cidade pequena, de menos de 50 mil habitantes. E eu percebo que eles olham assim meio com nojo de desprezo. É estranho, é bem É uma estranho. coisa escandalosa. Você veja, todos os anos, na Itália, a população italiana celebra a Força Expedicionária Brasileira. Nós temos uma história linda na Segunda Guerra Mundial. No Brasil, já na época em que voltaram, eles passaram a ser discriminados. Né? E hoje em dia se trata como se não se existisse. Essas foram as pessoas que efetivamente combateram o fascismo. O Exército Brasileiro tem que ser um orgulho para todos nós. Não é? A Força Também. Expedicionária Brasileira é um pedaço lindo da nossa história. E não se fala nisso. Eu comentava um tempo atrás com o professor Thomas Juliano, no programa dele, sobre esses filmes. O Brasil tem uma obsessão por fazer filmes sobre bandido. Só, isso é normal, no mundo inteiro tem filme sobre bandido. Agora, Só o não Tropa de tem Elite, né? exatamente, tem um filme, eu acho, que é sobre a Força Expedicionária Brasileira e nada mais. Será que eles não merecem ter essa história contada? Nós temos ainda veteranos que estão vivos, aí são fontes primárias, poderiam ser entrevistados por historiadores, nós tratamos como se eles não existissem. Exatamente, complicado esse lado. Bom, eu vou para a próxima pergunta aqui. Por que a classe de intelectuais e artísticas não representam nenhum senso de proporção sobre a criminalidade sofrida pela população diariamente? Olha,
é uma questão ideológica também, né? Isso, sem dúvida nenhuma, eles têm aquele discurso pronto, um discurso que não se sustenta, um discurso que se mantém muito pela repetição automática, né? Eles repetem sempre a mesma coisa, você mostra números, mostra teorias diferentes daquilo, e eles mantêm esse discurso repetindo. Agora, eu poderia dizer que está mudando, né? Nós vemos hoje, por exemplo, no Brasil, o professor Olavo de Carvalho não precisa nem falar, isso ele faz há Com muito certeza. tempo, ele defendeu sozinho. Mas pega, por exemplo, o Flávio Gordo, né? O Flávio Gordo é um dos grandes intelectuais brasileiros da atualidade. O Flávio Flávio Gordo Moro. fala muito bem dessa questão, né? Ele aborda isso aí com os pés no chão, está conectado com a realidade. Então, O livro dele qualquer... também, né? Como? O livro dele também, A Corrupção na Corrupção na Inteligência. Inteligência, tremendo livro. Eu Né? Então, comprei, mas não li ainda. é maravilhoso. Esse livro olha, um dos melhores livros de produção recente no Brasil e é uma leitura obrigatória. É um livro excelente. Então, para ficar apenas um exemplo, né? O Felipe Moura Brasil, nós temos uma série de intelectuais aí que, embora não sejam propriamente do ramo do direito, são pessoas com capacidade de enxergar o que está acontecendo e se comunicar. E não é à toa que eles estão ocupando cada vez mais aquele espaço que antigamente era ocupado pela grande mídia, pela velha mídia, né, tradicional, que cada vez mais perde espaço justamente porque eles insistem em dizer para todos nós que 2 mais 2 é igual a 5. E nós sabemos que é igual a 4. Exatamente. Vamos para a próxima aqui. A relativização moral foi um do fator impulsionador para a impunidade? Ah, não tem a menor dúvida. Eu acredito que isso esteja na fonte de tudo, né? De tudo. Quando se perde a noção do que é certo e errado, se chega nesse ponto que nós estamos de dizer que o policial é bandido e o bandido é um santo. Não tem a menor dúvida disso. Só que, veja bem, esse relativismo moral, ele acaba no momento em que se tem que discutir a prisão, né? A É, ideia, não existe bom nem mal, não existe bem e mal. Tá, mas então, se o relativismo é absoluto, se eu prender alguém, você não pode dizer que isso é uma coisa ruim, né? Isso tudo é também. relativo, mas aí o relativismo acaba. Quando se discute a prisão é essencialmente má e é uma violação. Homicídio, latrocínio, estupro, isso tudo são coisas relativas, mas a prisão do delinquente é tida como uma coisa ruim. Então, se você, na minha opinião, se você buscar assim, a essência, o núcleo, onde começa tudo isso, é justamente o relativismo moral. É, isso é um problema. Mas eu acho que ano que vem vai começar até a mudar algumas coisas. Vamos ver, né? Tem esperança. A gente tem trabalhado e tudo que a gente tem escrito, feito e participado de debates é no sentido que melhore. E eu vejo com muita esperança as pessoas que começaram a trabalhar nisso. O juiz Sérgio Moro é uma grande esperança para todos nós, né? Muita gente qualificada, gente que entende de segurança sendo chamada para trabalhar nessa área. Eu acho que isso é muito importante, porque Exatamente. segurança pública é uma coisa que você não pode brincar, você não pode colocar ali palpiteiros, não pode colocar curiosos, não se pode fazer experiência de engenharia social que custa a Colocar vida por das partido pessoas. político. Exatamente, isso é temerário, né? É uma área muito sensível para você colocar curiosos e palpiteiros trabalhar. O Sérgio Moro ele não me agradou muito nesse discurso meio restritivo de arma, mas vamos ver, né? Talvez o Bolsonaro converse com ele alguma coisa. Eu não vi, sinceramente, eu não vi quanto a isso. Ele não falou que é contra assim, a posse e o porte, mas ele falou que tem que limitar o tanto de armas. Daí eu fiquei meio assim, mas vamos ver, né? Tem que aguardar, né? É, exatamente. Vamos para a próxima. O que o senhor acha da ideia do Toffoli e da ONU de desencarceramento em massa por ser muito preso? Isso, a maior autoridade do Brasil nesse assunto é o meu grande amigo Bruno Carpes. O Bruno escreveu um artigo chamado O Mito do Encarceramento em Massa. É disponível, vai no Google, acha, é um artigo super conhecido, onde ele prova, assim, por A mais B, que isso é, na verdade, uma grande farsa, né? Que isso é uma coisa feita para justificar algo que é injustificável. O Brasil, na verdade, não tem encarceramento em massa, o Brasil prende muito pouco. Nós Prende muito temos pouco. menos de 10% dos homicídios denunciados. Você imagina o que é isso?
Só em 2016, veja esse dado é estarrecedor, só em 2016 e apenas nas capitais do Brasil nós tivemos cerca de 1.800.000 assaltos. Dá 3 por minuto, não é? Aí você pega uma delegacia no Rio de Janeiro, a estimativa de apuração de autoria é 1 em cada 53. Então o Brasil não prende nada, o Brasil assim, prende pouquíssimo. É ridículo falar em encarceramento em massa. O que se tem nos presídios, isso é inegável, é superlotação, mas por ausência de vagas, né? Não tem cabimento. Aquele exemplo, eu acho que é o Felipe Moura Brasil, que utiliza muito, né? Eu convido 100 pessoas para uma festa na minha casa, compro uma caixa de cerveja. E eu só tenho um pequeno congelador. E eu coloco 5 cervejas ali dentro. E eu acho que de repente eu tenho muita cerveja. Não tenho muita cerveja. Eu tenho um congelador muito pequeno. É absolutamente insuficiente para atender a demanda. E o Brasil se vende essa ideia do encarceramento em massa. É a maior farsa que há. Há uma agenda para desencarcerar, de fato. Mas não se pode... Uma coisa é dizer o seguinte: nós somos contra a punição, vamos acabar porque a gente não acredita na punição. Ok, você está pelo menos fazendo uma forma honesta. Agora, falar que não se pode punir porque nós temos um super encarceramento em massa, isso é uma brincadeira, isso é uma desonestidade muito grande, sustentar esse tipo de coisa, porque não há. O Brasil pune muito pouco. O grande problema do Brasil, na minha concepção, é a impunidade, e não o encarceramento em massa. Eles não se convencem, né? Mesmo vendo os argumentos contrários, não É se aquilo cai que eu nela. falei, há essa agenda, né? Tem muito investimento. Se nós pegarmos as fundações que sustentam essa agenda, elas investem muito pesado nessa publicidade, e eles se mantêm pela repetição assim incansável dos mesmos argumentos. Não chegam a ser argumentos, né? Mas das mesmas falas. E de maneira que esse discurso acaba, para quem ouve muitas vezes sem um senso crítico, acaba colando, né? Mas é um discurso completamente dissociado da realidade. Exatamente. Bom, vou para a próxima aqui. Esquerdistas estão mais preocupados em defender seu ativismo de punir não resolve do que a sua tese em prática como a verdadeira ressocialização do criminoso? Pois é, a socialização do criminoso, existem vários estudos que dizem que é possível, mas depende, sobretudo, da vontade do criminoso. Nós não podemos transformar o sistema penitenciário num serviço de manutenção técnica de seres humanos. Exatamente. Não há precedente na sociedade que se deixe de punir com base na ideia de que isso não vai ressocializar. Como é que você vai saber isso? Claro, o sistema que nós temos hoje deveria ser obrigatoriamente melhorado. Nossas cadeias são uma vergonha, e mais vergonhoso do que isso é o fato de que o governo tem recursos do Fundo Penitenciário Nacional, que é um percentual das loterias. A última estimativa, salvo engano, é que havia cerca de 3 bilhões disponíveis para investir no sistema penitenciário, e o governo simplesmente não investe. E repassa para os estados não investem. Então, esse dogma de que punir não resolve é muito bonito em teoria, né? Você fala da esquerda. Eu pergunto, nós tivemos um caso, um homicídio brutal da vereadora Marielle, no Rio de Janeiro. Eu pergunto àqueles que dizem que punir não resolve: tem que se punir o assassino da vereadora Marielle? Eu acredito que sim. Eu acredito que quem fez aquilo merece ir para a cadeia e cumprir uma pena muito pesada, uma pena muito longa, porque foi uma execução covarde, foi uma barbaridade. Agora, como é que vai se dizer que punir não resolve? Você vai fazer o quê com um sujeito que faz uma coisa dessas? Então é um discurso que é vazio, porque na hora em que há um contato de discurso com a realidade, todos nós, com razão, seja o sujeito conservador ou seja o esquerdista mais radical, todos nós enxergamos de uma forma muito clara que a única saída é punição. Ou o que nós vamos fazer com um sujeito desse, uma justiça terapêutica? Um sujeito que executa uma mulher daquela maneira, né?
Não tem cabimento. Então, a punição é necessária, sim. Não há precedente no mundo de sociedade que tenha, civilizado, obviamente, que tenha aberto mão desse direito de punir. E no Brasil se brinca com isso como se isso fosse algo possível. Eu vi o goleiro Bruno falando que prisão perpétua não vai trazer a vítima de volta quando ele matou a mulher lá. Daí eu vi um meme embaixo. Mas tira um vagabundo da rua igual você. Nada vai trazer a vítima de volta. E a função da justiça não é essa, pelo amor de Deus, né? Isso é um discurso falacioso. Nada, o que se pode dar é algum consolo para a família da vítima, né? E um senso de punição para quem pratica o que ele praticou. Digamos, no caso dele, né? Ele foi condenado por matar uma mulher, e, salvo engano, o corpo, o cadáver foi dado aos cães. Como é que nós vamos punir uma coisa dessa, né? Uma vez chegando à autoria do crime. Então, é um contrassenso absoluto. Com certeza. Bom, vamos para a próxima aqui. Muitas das vezes a mentalidade criminosa pensar em roubar para seu benefício próprio. Mas quando o criminoso está num grupo prático diariamente destas ações, como PCC, Comando Vermelho, ele pensa mais em subir a escala hierárquica do que fazer o furto em benefício próprio. O nível de criminalidade PCC, esse crime organizado, seria como comparar um furto a isso aí, seria comparar um campeonato da segunda divisão à UEFA Champions League, né? Não tem nem como comparar. É um nível de criminalidade, já o PCC tem caráter transnacional, é uma organização semi-mafiosa, né? É uma coisa gravíssima, uma coisa para ser estudada e combatida, porque eles têm organização hierárquica, eles têm divisão de tarefas, o PCC tem corregedoria, entre aspas. Eles têm um colega do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaiquia, talvez o maior especialista do Brasil em PCC, ele mostra isso de uma maneira muito clara, sabe, essas atividades. Então, pagamento de mensalidade, há um vínculo permanente, uma estrutura de disciplina, é muito semelhante a essas as máfias, a tríade chinesa, a máfia japonesa, a Camorra. Então, não se pode dizer que um sujeito que atua com milhões, em ações que envolvem milhões, que atua com narcotráfico, que atua com assassinatos, com fuzis que valem uma fortuna, isso aí seja fruto da pobreza, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Mas muito se diz no Brasil que é isso, que a criminalidade é fruto da pobreza. Então, o sujeito está ali passando fome, ele pega aquele fuzil que vale uns 20 mil reais e vai assaltar na fila de emprego. Como já aconteceu, acho que foi no Rio de Janeiro, um tempo atrás, um sujeito assaltando o pessoal na fila de emprego, sendo assaltado de fuzil. Então, isso é um absurdo, é uma estupidez total, né? O Benê Barbosa, eu acho que eu vi uma entrevista dele com o Alexandre Borges, ele falando que o Paraguai, o IDH e a educação deles são piores, e nem por isso lá a criminalidade é maior que aqui, em senso de Exato. proporção. O Roberto Mota, meu amigo Roberto Mota, fala muito disso também, da Índia. Essa questão de correlacionar pobreza e crime é um tremendo preconceito, porque basta você, vai a qualquer favela no Brasil, qualquer bairro pobre no Brasil, a maioria das pessoas é trabalhadora. E são essas pessoas as que mais sofrem com crime, porque elas não têm meios de defesa, elas dependem essencialmente da polícia, né, cuja presença lá é inexistente. A polícia às vezes nem vai nesses lugares porque o comando ali, por exemplo, o PCC tá com alguém na porta ali, se aparecer. O Brasil tem um déficit absurdo de policiais, né? Eu vejo, tem cidades no Rio Grande do Sul que são patrulhadas por um policial. Imagina isso, um policial. Então tem uma agência bancária lá, o pessoal vai assaltar. Como é que chega uma quadrilha, chega um bando criminoso com 8 sujeitos armados até os dentes? Um policial com uma pistola, uma Taurus, vai fazer frente a isso de maneira nenhuma, né? Morre, para ser morto. Então, essa desproporção é muito grande. Exatamente. Vamos para a próxima aqui.
programas socioeducativos acabam fomentando mais o criminoso a agir dessa forma do que realmente a ressocialização dele? Com relação ao menor, ao, ao menor infrator, acredito que seja a pergunta. A grande questão com relação ao menor infrator hoje, no meu entendimento, o grande problema é que ele tem a garantia de que não importa o que ele faça, são 3 anos de internação, né? Então, se cometeu 15 latrocínios, 20 homicídios, ele vai ficar 3 anos internado e, ao atingir a maioridade, vai ser liberado automaticamente. Então, esse, para mim, é o grande problema. Até se pode discutir constitucionalmente se é possível ou não reduzir essa idade, mas o que eu acho que seria a grande questão é a seguinte: acabar com o prazo máximo, com o tempo máximo de internação. Mesmo que ele cumpra essa internação num estabelecimento diferente, não precisa ser em presídio, mas não tem cabimento para casos graves. Aconteceu o que acontece hoje, salvo engano, eu vi o Roberto Mota falando disso, a internação média por uma infração grave no Rio de Janeiro é 4 meses. Pelo amor de Deus, isso é uma piada. Então, e acaba sendo um estímulo à criminalidade, porque as quadrilhas, né, os grandes grupos criminosos, não que a punição para o maior seja grande coisa, mas a punição, entre aspas, para o menor é muito, muito pífia, né? É insignificante, e isso é vantajoso para o crime. Exatamente. Tanto que aqui na cidade, é uma cidade pequena ainda, 50 mil habitantes, e eu já vi casos de crianças que cresceram comigo no Fundamental, depois se envolverem com droga, ficarem, acho que 3 meses, acabaram saindo e depois entraram de novo na mesmo ciclo vicioso, e não para até hoje. Sim, E eu pessoas que fico. estudaram comigo desde a base. Quando era Exatamente, exatamente. E você vai convencer um sujeito desse a voltar a trabalhar, né, depois que ele conhece essa vida fácil. É, Eu nunca me esqueço, trabalhei num caso grande, logo no início da minha carreira. E um dos presos por narcotráfico era um rapaz que trabalhava, né, como garçom. E ouvindo ele na promotoria, a gente referia, não, você pode sair dessa vida e você faz, numa época, uma espécie que havia delação, né, dos outros comparsas e tal. E ele simplesmente não, o que ele ganhava, né, numa noite vendendo droga, equivalia a um mês de trabalho como garçom, né? Então, e ele tinha outra coisa: se vocês me condenam aqui, daqui a um ano eu estou solto. Se eu entregar o pessoal, amanhã eu estou morto. E era absoluta verdade, né? Então, e ainda hoje é assim, em vários lugares. Então, tudo se resume a custos e benefícios, né? A, a perdas e recompensas. E hoje no Brasil, a recompensa é muito maior do que a perda do criminoso. Então, a partir do momento em que o crime se torna vantajoso, nós começamos a perder a briga. com certeza. Vamos passar para a próxima aqui. A eficácia da ressocialização é mostrar os atos que os criminosos fizeram e inculcar o medo nele de que faça isso novamente, a punição será mais severa. E não programas sociais programas sociais falidos que temos hoje no Brasil? Veja, aí uma outra questão, que até nessa terceira edição do livro a gente trata disso. A preocupação com o combate à pobreza, com a melhoria das condições sociais, né, com a situação sanitária, tudo isso é válido, tudo isso é meritório, tudo isso tem que ser feito. O que não se pode deixar de fazer é de aplicar as medidas de segurança pública, as medidas de contenção da criminalidade, apostando nessas questões de melhoria social como se elas em si fossem resolver o problema. Nós não podemos abrir mão do combate à criminalidade. Veja, uma coisa não exclui a outra. Medidas sociais, esse auxílio, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Agora, a partir do momento em que as pessoas não conseguem mais manter um comércio aberto, porque está acontecendo roubo, a partir do momento que as pessoas começam a se trancar em casa, porque tem medo de sair na rua a partir de determinado horário,
partir do momento que existem áreas da cidade que são proibidas, cuja circulação para o cidadão brasileiro é proibida pelo crime, nós não podemos combater esse tipo de coisa com ações sociais. Isso demanda uma ação policial. E o Eu lembro Brasil... da, eu lembro da Oi? proposta eu lembro da proposta do Freixo, lá quando ele ia tentar a prefeitura do Rio, ele falando que o criminoso, na hora que ele cometesse o crime, ele ia ter a opção de fazer um programa social e ir preso. Nossa, pelo amor de Deus, que na hora que Pois eu é, isso é uma coisa surreal. Essa exatamente. opção, essa opção ele já tem, na verdade, já escolheu de uma maneira muito clara a opção entre o crime e a ajuda social, ele já escolheu pelo crime. Então, isso é uma coisa utópica. É uma coisa. Só quem nunca lidou com o crime por um dia sequer na vida acredita que uma ideia como essa pode dar certo, meu Deus do céu. É muita falta de conexão com o mundo real. Então, o que acontece no Brasil é que se criou um falso dilema, se opôs à necessidade de punição a essa necessidade de auxílio social, de melhoria das condições sociais, quando na verdade as coisas não se excluem, elas se complementam. Então, combater esse tipo de criminalidade com ações sociais é uma coisa tão absurda quanto tentar combater problemas sociais com a lei penal. E aí você vê, no contrapartida, acabam se criminalizando coisas que não deveriam ser criminalizadas. Isso é uma outra coisa também que se tem que... Né? O direito penal ele não é utilizado naquilo que ele deveria ser utilizado e acaba sendo levado para questões que essas sim são sociais. Né? Então, e automaticamente se desmoraliza ainda mais por estar incidindo em condutas, por estar sendo aplicado a condutas que a sociedade não entende como graves. Quando aquelas condutas que a sociedade, em geral, e ao longo dos tempos, assim, entende que são graves, o Estado não dá atenção nenhuma. Com certeza. Vamos para a próxima. Os criminosos continuam prestando esse desserviço à sociedade por conta da neutralidade moral que os intelectuais visíveis na grande mídia, passam para a população? É isso que nós falamos há pouco, né? Você pega esse discurso que foi hegemônico, já não é mais, mas por muito tempo se manteve. Né? Discurso que o crime é uma questão social, que não há o que se fazer em relação ao crime. O professor Olavo fala muito, né, que tudo que acaba virando lei, tudo que acaba virando pensamento, se tornando pensamento hegemônico, é discutido antes em pequenos grupos intelectuais. Então, quando você vê ainda hoje setores da grande mídia reverberando esse discurso que já está morto, enterrado, qualquer pessoa que estude o tema com um mínimo de atenção sabe que isso é uma balela. Você vê, aquela coisa que continua crescendo depois de morte, tipo cabelo, unha. Cabelo, unha, esse discurso são coisas que crescem depois de morte. Isso já foi infirmado há muito tempo, mas no Brasil continua porque as pessoas que têm acesso à velha mídia, que falam em nome dessa velha mídia, preferem trabalhar em cima de clichês e chavões do que com a realidade. Com certeza. Vamos ver. Lula tirou as armas dos cidadãos, desrespeitando o plebiscito por conta de ter plano ideológico para controle da nação, cogitou ditadura? Olha, a questão das armas eu acho que vem desde muito antes. O armamento no Brasil é uma coisa bem mais antiga. Eu me lembro, até onde eu me lembro, na década de 80, havia menos restrição. Na década de 80, vendia arma na mesma loja, departamento. E há muito tempo isso começou essa restrição, eu acho que é anterior mesmo ao governo do Lula. E, claro, posteriormente foi feito, quem lembra do que foi o plebiscito? O plebiscito foi um circo armado para acabar com o armamento em mãos da população civil. Os artistas da Só que Globo... não, como dizia o Garrincha, não combinaram com os adversários, né? O povo, houve muita... O professor Beni Barbosa foi um dos grandes guerreiros dessa causa aí.
houve uma resistência e o povo enxergou que aquilo era algo muito perigoso, né? E era uma mentira que estava sendo contada. E aí você veja, se fala muito em democracia no Brasil, se fala muito em plebiscito, né? A vontade do povo, a votação, a votação desse referendo, ela não foi igualada por nenhum presidente eleito, né? O povo dizendo que quer ter direito a armas. E o que acontece na prática é que o povo não tem direito a armas, são colocados tantos empecilhos, tantas barreiras legais, são feitas tantas exigências discricionárias por autoridades, e as armas têm um custo tão elevado para aquisição, manutenção, registro, que isso se torna proibitivo, né? A menos, exceto para os criminosos, eles não têm restrição nenhuma, eles têm dinheiro de sobra e eles não se sujeitam a registro, a nada disso. Então, isso, para mim, a questão do desarmamento, para mim, é o maior escândalo, maior até qualquer escândalo de corrupção, esse desapreço pela vontade do povo, porque é realmente uma coisa lamentável, o exercício pelo Estado de uma tutela sobre o povo que soberanamente se manifestou a pedido desse Estado, né? É como eles perguntaram, vocês querem ter arma ou não querem? Nós queremos. O Estado disse, não, então vocês não vão ter. Na prática, é o que aconteceu. Exatamente. Lembrando que todas as ditaduras no mundo que teve até hoje, antes de qualquer coisa, tiraram as armas. O armamento tem um livro excelente que foi lançado há pouco tempo, Hitler e Desarmamento. Tem uma série, então, assim, é fartamente comprovado. Mesmo nossa vizinha, que é a Venezuela, se você vê, o povo foi desarmado no momento, e no momento seguinte que aconteceu foram armadas milícias pró-governo. Então, não é à toa que a Venezuela enfrenta o que ela enfrenta hoje. Com certeza. Bom, vamos à próxima. Direitos humanos interessa a quem? Olha, claro, não tem como ser contra os direitos humanos, né? Eu acredito que esse nosso livro aqui, isso aqui é uma das maiores libelos contra violações de direitos humanos que foram escritos no Brasil ultimamente, que foi um dos raros livros a se preocupar com 60 mil homicídios que acontecem por ano no Brasil. O que houve foi o sequestro do significado dos direitos humanos, né? O Brasil não é aplicado, né, direitos humanos. Roberto Campos falava muito do adjetivo mustelídeo, né? Que era ele dizia que o social era o mustelídeo, que ele sugava o significado real da coisa e conferia aquilo que a pessoa queria falar, que a pessoa desejasse colocar ali dentro. Então, você vê, direitos humanos, as pessoas que se batem supostamente a favor dos direitos humanos, muitas delas que eu vejo, jamais se comovem com essa taxa de letalidade da população brasileira. Jamais se comovem com o massacre que a nossa polícia sofre. Jamais vi um protesto delas com relação ao massacre do povo venezuelano. Nada disso, sabe? Ou com os 50 mil estupros que nós temos, sem que se discuta se as mulheres deveriam ter prioridade no acesso à porta de arma. Então, o que nós tratamos no livro, eu nunca recebi uma resposta satisfatória. As feministas se batem tanto pelos direitos das mulheres, nós temos 50 mil estupros registrados por ano no Brasil. Por que não uma luta para que as mulheres tenham o direito de ter uma arma para se defender? Que é a resposta mais efetiva. Nós não temos policiamento suficiente para garantir a segurança. Mas nada disso, não se trata de nada disso. Então, os direitos humanos, com muita frequência, se tornaram um porrete com o qual se agride aquelas pessoas que simplesmente discordam de você num ponto e têm bons argumentos. Não, você é um violador dos direitos humanos, não, você é um sujeito, um troglodita, né? Você é aquela série de adjetivos, você é fascista, todos os istas, e mais a questão dos direitos humanos. Então, é preciso que se tenha uma noção integral. Alguém em sã consciência pode ser contra o fato de que se trate um prisioneiro com dignidade? Não. O sujeito foi condenado dentro da lei, ele tem que ter os direitos dele respeitados. Agora, a impunidade não pode ser entendida como um direito fundamental. E as pessoas, muitas das pessoas que falam
usam a expressão direitos humanos, elas querem o direito à impunidade e nada menos do que isso. Qualquer coisa que não atenda a essa exigência é considerada violadora de direitos humanos. O Bolsonaro ele fica tão escandalizado com essa ideia dos direitos humanos, eles passarem a mão passarem a mão só em cabeça de bandido, que ele até fala não sei se ele está propondo isso aí ainda, mas eu lembro antes, num vídeo dele, que ele falava que vai mandar um centavo para os direitos humanos. Então, Bom, você veja, essa semana, semana passada, foi noticiada a condenação a, salvo engano, 4 anos de reclusão, 4 anos de detenção, de um representante dos direitos humanos que recebia a mesada do PCC, né, para falar mal da polícia. Então, nesses momentos não aparece ninguém para falar com o policial, pedir uma desculpa, para dizer, olha, realmente talvez tenhamos sido injustos. O policial arrisca muito mais do que o salário, arrisca muito mais do que o emprego, né? O sujeito está todo dia na rua arriscando morrer. Soldado do exército também, que estão em missão no Rio de Janeiro. É perigosíssimo, né? E não tem reconhecimento nenhum, né? Talvez parte da sociedade, sim, mas dos setores letrados, né? da inteligência, ninguém fala nada. Triste. Bom, vamos para a próxima. O relativismo de que não existe verdade absoluta foi um dos fatores cruciais para a bandidolatria. Mais uma vez, né, a gente trata nessa terceira edição um pouco disso, com base nas lições do Eric Fögelen e do Mário Ferreira dos Santos, né, de que toda a estrutura de ordem que a gente, de uma sociedade, ela tem que estar ancorada em algo transcendental, né, em algo absoluto. Então, para quem acredita que os valores defendidos têm um fundamento transcendental, fica muito fácil explicar todo esse arcabouço penal, explicar por que existe certo, por que existe errado, por que determinadas condutas devem ser punidas, porque elas são essencialmente más desde que o mundo é mundo, né? Para quem não tem isso, para quem acha que o direito é apenas um instrumento, para que o direito ele tem que servir a uma causa, digamos, terrena, né, a um projeto de poder terreno, a um futuro, como dizia o Fegre, a imanentização da escatologia, o paraíso na Terra, que é sempre a essência do movimento revolucionário, né? Concentra poder agora, porque no futuro, se vocês fizerem tudo que eu quiser, deixarem eu matar todo mundo que eu quero matar, né? Se fizer todos os procedimentos que esse poder me permite, no futuro nós vamos chegar no paraíso. Esse paraíso nunca chega. O que se consegue é sempre um inferno aqui na Terra. Então, de fato, o relativismo ele está na base do laxismo penal, né, que é um lato sensu garantido, que é essa questão de que tudo é possível, tudo, principalmente tudo que é ruim, tudo que é criminoso, tudo que vai contra esses valores sedimentados na nossa cultura, e isso é correto, e de que tudo que se oponha para defender esses valores sedimentados na nossa cultura, tudo isso é errado. O relativismo ele está na base e na essência disso tudo. Isso que muitos libertários não entendem também, né? Exatamente. A posição dos libertários, para mim, a gente trata disso, estou me referindo permanentemente ao livro, porque é o mote da nossa entrevista. Na questão da legalização das drogas, né? Então, muito clara, o posicionamento libertário é insustentável, né? Porque ele faz uma falsa equivalência. Eles geralmente colocam o porte de arma tem que ser livre, como o consumo de drogas tem que ser livre. Não, isso é uma falsa equivalência, é um erro tremendo de avaliação, porque o direito à defesa é uma coisa essencialmente boa, né? E o narcotráfico é uma coisa essencialmente má, uma coisa que nada de bom pode sair daquilo ali, é uma coisa que vai, inclusive, contra a liberdade. Você está defendendo um direito, defendendo a liberdade de destruição da própria liberdade, né? Como dizia o Arnaldo Vasconcelos, a liberdade é um conceito relacional. Ela não pode existir liberdade absoluta, que vai ter uma liberdade só. E é exatamente esse caso. O narcotráfico ele pressupõe
o princípio dele é a exterminação do concorrente, é o extermínio do concorrente, é o extermínio de qualquer coisa que se oponha a ele, a expansão até que se domine através de um cartel. Então, não há como aplicar, por exemplo, os princípios do livre mercado para o narcotráfico. Tem uma série de barreiras, assim, a começar vamos liberar o comércio, tá? E a produção vai ficar a cargo de quem? E as restrições que existem, né? Venda para criança, vai ser seguido? Não vai ser, porque já não se controla hoje, com a legislação que nós temos. Aí, se liberar, da noite para o dia, eles vão virar comerciantes pacatos e ordeiros. É claro que não. Então, isso é uma quase uma fé metastática, né? uma crença absurda que, por um ato de vontade, a realidade vai se transformar de maneira mágica. E pode pegar no Uruguai, né, nossos vizinhos aqui, pelo que eu vi num vídeo do Bernardo, ele falando que 40% lá do consumo é legal de maconha, os outros 60% é tudo legal. E aumentou exponencialmente o número de homicídios no Uruguai. Perdão. O professor Sérgio de Paula Ramos, um psiquiatra renomado no Brasil, fala a legalização transformar o Brasil num caos, é uma fábrica de esquizofrênicos, é uma coisa com consequências gravíssimas. Aí o pessoal vem e fala, não, mas é uma questão de saúde pública, né? Meu Deus do céu, o Brasil não dá conta de atender o pessoal no SUS, né? Quer dizer que a droga é uma questão de saúde pública, chega a ser um escárnio para a população, né? Então, exatamente, é uma grande questão que alguns liberais e os libertários, no modo geral, eles seguem por essa linha que, no meu entendimento, é totalmente errado. Exatamente. Bom, vamos lá. O crime organizado só existe por conta das leis frouxas que temos? Não, o crime organizado ele existe no mundo inteiro, né? Tem ramificações no mundo inteiro, ele existe. O que acontece muito, que se discute muito aqui na Europa, principalmente, é que ele procura se expandir mais onde ele tem mais facilidade, né? Isso é uma coisa lógica, uma coisa absolutamente racional, né? Devido às escolhas racionais. Então, é óbvio, se ele tem um país onde as operações dele são objeto de uma confrontação maior pelo Estado, que implica maiores custos, e ele pode escolher obter esses mesmos lucros num país que é frouxo no combate ao crime, ele vai optar por esse outro país onde é mais fácil cometer crime. Então, o crime organizado existe, agora, existe em todo mundo. Agora, o combate leniente, o combate frouxo ao crime organizado é um fator que atrai e gera a expansão. Na Filipinas, se não me engano, eles mataram 300 traficantes ano passado. O presidente de lá, não sei se está ainda, mas era bem regrado, né? Acho que até um brasileiro, se não me engano, foi executado, não sei se foi nas Filipinas. Existem vários meios de se combater, né? Não sei se seria esse o mais interessante. No Brasil é impensável combater o crime dessa maneira, porque no Brasil a Constituição veda a pena de morte. Agora, nós podemos estudar medidas eficazes, né? Vamos começar eliminar a progressão do regime seria um bom começo, nesse caso. Com certeza. Bom, vamos para o próximo. A subversão ideológica dentro das academias já foi feita e continua até o final deste ano, com certeza. Mas a subversão do povo brasileiro não chegou em êxito neste ano. Por que isso? Olha, essa questão da ideologia dentro das academias me parece muito otimista, achar que ela vai acabar no final desse ano. Isso vai muito tempo, muito trabalho, né? Não se acredita que com uma eleição de um presidente conservador, que o conservadorismo vai ingressar como por milagre nas academias. O que eu acredito que tem que ser feito é continuar trabalhando, continuar escrevendo, continuar debatendo, continuar falando, se fala para que no futuro haja um equilíbrio, né? Também ninguém quer o monopólio do discurso. O que não pode acontecer, no meu entendimento, dou sempre exemplo no nosso livro, não vou citar, obviamente, o lugar, mas o livro ser proibido.
numa determinada faculdade. Isso é vergonhoso. Sabe? Isso é uma coisa hedionda. Nosso livro está em várias faculdades do mundo. Né? Semana eu recebi, tem na Faculdade do Porto, está em Yale, Stanford, vários locais do mundo. Aí, de repente, na faculdade brasileira, o livro ser proibido, você pode, né? Pega o livro e diz, olha, esse livro realmente não é bom, isso é uma porcaria, as pessoas disseram bobagem, aí não tem nada de fundamento. Agora, proibir a leitura, falar para os alunos, sabe, vocês estão proibidos de ler isso aqui. Isso, isso não é uma universidade. Não pode ser. Foi sepultado ali a concepção de academia, né? A concepção de universidade, que, por sinal, é uma criação cristã. Exatamente. Tanto que o meu amigo que concedeu o espaço aqui hoje, ele fazia filosofia na UEMP e ele tinha um... Era padre, né? O professor dele era padre e era boicotado pelos outros professores. Você imagina isso? Vocês já assistiram uma aula de filosofia do padre Paulo Ricardo? Ele tem uma aula de filosofia da linguagem que é uma das coisas mais espetaculares que eu vi até hoje. Acho que são 10 ou 12 episódios, é uma coisa fantástica, né? Você vai boicotar o sujeito que ele é padre. O sujeito é um gênio, é uma inteligência absoluta, uma coisa extraordinária, mas não pode ser ouvido porque ele é padre. Isso não tem cabimento. Eu vi a entrevista hoje do Terça Livre, no Boletim da Manhã, não lembro o nome do cara, eu acho que era Ricardo alguma coisa, ele falando que vai 50 anos para nós conseguirmos mudar esse quadro e ficar tendido para os dois lados, tanto para que esteja autores de direita dentro da academia e da autores de esquerda. Me parece razoável essa estimativa. Não é o Deixa, ministro? Não, eu não assisti, não seria o ministro? O novo ministro da não, Educação? Não? é um cara de história medieval, não lembro o nome, é Ricardo outra coisa, não lembro, é do Espírito Santo, lá, alguma coisa assim. Hum, Depois dá uma conferida. Bom, vamos para a próxima. Essa aqui eu vi uma frase no Facebook, daí eu resolvi marcar aqui. Politicamente correto é um eufemismo para Estado totalitário? é um sintoma. O politicamente correto, ele é a camisa de força que se coloca no oponente, né? Você tem o rótulo difamatório, que é o porrete, né? Então você bate no adversário ele, dizendo para ele que ele é fascista, que ele é racista, que todos os istas, como diz meu colega de jardim, que ele é gremista, todos os xingamentos possíveis, né? Isso é o porrete. E a camisa de força é o politicamente correto. Né? Ele não pode responder à altura para você, porque ele vai. Aí ele é taxado de radical. Né? O sujeito reage, você xinga ele das piores coisas possíveis, e quando ele reage, você, não, mas espera aí, você está sendo muito radical, você está se excedendo. É exatamente isso que nós temos no mundo. O professor Olavo fala muito bem disso. No Brasil, o debate de alto nível ele é considerado esse debate com a voz mansa, né? Esse debate assim, você pode falar as maiores bobagens do mundo, eles que falam de uma maneira calma. É, Em contrapartida, se você disser que 2 mais 2 é igual a 4 gritando, você vai estar sendo considerado um debatedor de baixo nível. Então, essa fragilidade é uma coisa que nós temos que acabar. Nós temos que ter a capacidade de superar isso aí, principalmente no mundo acadêmico. Você vê hoje, eu trabalho muito com estudantes, né, nos estágios, e tenho tido muito contato com estudantes. Agora, em função do livro, a gente tem palestrado muito. E você nota assim, estudantes absolutamente inseguros, porque em muitos lugares a academia virou uma destruidor de cérebros. A pessoa é retirar toda a autoconfiança. Né? As pessoas são moldadas quase que em série para pensar da mesma maneira. E isso é muito ruim. Isso é mais grave mesmo do que a corrupção em termos financeiros, econômicos, né? Como o Flávio Gordon denunciou muito bem. Essa corrupção na inteligência ela tem um custo que é o nosso futuro, as próximas 2, 3 gerações para se recuperar disso aí vai ser uma coisa muito difícil. Complicado. Bom, vamos para a próxima aqui. Esse caos institucionalizado ocorreu nos governos petistas? E eu acho que eu também, mas muito antes, eu acho que já
no tempo do governo anterior, Fernando Henrique, isso vem piorando ano a ano, né? Basta pegar os índices da criminalidade, até, de cabeça, assim, mas até foi 2000, quando nós superamos os 50 mil homicídios. E na década de 80, a nossa criminalidade era comparável à dos Estados Unidos, até menor. E aí de lá para cá nós temos hoje temos 60 mil homicídios e mais 70 mil desaparecidos, né? Então isso vem subindo assim de uma maneira constante, até porque em todos esses governos questões de segurança pública não houve grande mudança de entendimento. As linhas gerais deles são as mesmas políticas, desencarceramento, abrandamento da lei penal, sucateamento da polícia, é uma constante, como se diz, o longo voo da galinha, né, do poleiro para o terreiro, a coisa só piorou em cada um deles. Então é como se fosse uma corrida de bastão, né? Cada um foi passando o bastão para o outro, rumo à nossa desgraça. Exatamente. Próximo aqui. Por que feministas preferem a lei do feminicídio ao invés de ter a posse e porte de arma de fogo, já que os dados mostram que é muito mais eficaz? Nós falamos há pouco, né? A lei do feminicídio, ela de fato, pode-se discutir se ela é boa ou ruim, mas ela vai incidir depois que aconteceu o crime, né? Então, a retirada do direito de autodefesa, de uma maneira geral, e no caso da mulher, isso fica ainda mais contraditório, porque se tem uma legislação dizendo que parte do princípio de que a mulher é mais frágil, né? E, de fato, a mulher, fisicamente, em regra, ela é mais frágil do que o homem, ela não tem, na condição física dela, num confronto, o homem tende a levar vantagem. E você reconhece isso em lei, mas continua não conferindo à mulher o direito de equilibrar essa disputa, né? Porque uma arma para autodefesa, ela transforma uma moça que pesa 40 quilos num oponente respeitável para um halterofilista que pesa 150 quilos. Ela equilibra as forças. E equilibra naquele momento em que não tem ninguém, não tem policial, não tem promotor, não tem juiz, não tem ninguém para prestar auxílio, não tem ninguém para socorrer de uma agressão. Então, isso teria que ser seriamente discutido. Se não pelo governo, se o governo tem essa resistência atroz à legalização das armas de fogo, pela sociedade, por esses grupos que são articulados, né? Se essa preocupação é genuína com a situação das mulheres, esse ponto eu entendo que teria que ser discutido. Quando eu estava discutindo com umas feministas, foi a época daquela advogada que o cara matou ela. Não sei se o senhor lembra. Eu acho que em agosto desse ano. Foi em agosto No desse ano. Paraná? Isso. Daí eu Sim. tava discutindo esse caso aí, daí eu mostrei um dado que homens morrem, eu acho que 5 vezes mais que mulheres. Daí já vem aquele xingamento, né? O linchamento virtual. Eles podem tudo, eu não posso. Xingaram de tudo, machista, que você não sabe o que você está falando. Teve um cara que falou, trabalhei no MP, só vi caso de mulher denunciando homem por agressão, falando que nunca existiu ao contrário, mulher agredir homem. Meu Deus do céu, que foi aquilo lá? Meu Não, Deus. existe o contrário também, mas o caso, pegar a lei Maria da Penha foi criada com base nessa questão da violência doméstica, né, que o homem é mais forte e de fato, leva vantagem nesse confronto. Mas, claro, estatisticamente, o número de homens mortos é maior, né? A gente não saberia dizer se mortos por homens ou por mulheres, porque, como eu não canso de dizer, 10% dos homicídios são solucionados, né? São denunciados, ao menos. Então, a gente não sabe ao certo isso. Agora, a questão que eu gosto de frisar é essa contradição. Se há o entendimento do Estado e do legislador de que a mulher é de fato mais frágil e essa fragilidade merece uma tutela da lei penal, é de se pensar também se a mulher não teria que ter a chance de autodefesa. Eu sendo muito é uma coisa criminosa o Estado retirar os meios de defesa do cidadão, principalmente quando esse Estado não confere ao cidadão
um mínimo de segurança. E eu não estou nem criticando a polícia, eu acho que a polícia faz um trabalho heróico pelos meios que ela dispõe, sabe? Porque, e outra coisa, quando ela prende, ela faz, tem que fazer, logo em seguida, marginal é solto. Isso não dá para negar também. Então, eu acho que isso teria que ser discutido pela sociedade. A sociedade já manifestou o desejo de exercer esse direito à autodefesa. E quem não quiser ter arma também, tudo bem, Não seja, não não é seja. obrigatório. Agora, você vê alguém que quer ter esse direito, quer se preparar, não tem por que não exigir. Exige, tem que fazer o treinamento, exija tudo que achar necessário. Agora, o que acontece hoje é um indeferimento discricionário e, mais do que isso, barrada essa possibilidade de ter arma pelo próprio custo financeiro. Em Portugal é liberado o porte? Não, aqui também é super restrito. Super Aí é restrito. um governo social-democrata também. Né, é uma coisa cultural nossa isso aí. Acho que nós herdamos um pouco. Vamos ver, né, como é que vai acontecer. Bom, agora é a última pergunta. Todo esquerdista tem admiração velada por Margaret Sanger. Sanger? Não sei como pronuncia Olha, aqui, mas eu coloquei a Margaret não Sanger a grande matriarca do aborto, né? eugenista. O Ku Klux Klan norte-americana, da eugenia. Eu não saberia dizer se eles têm admiração, se os defensores do aborto têm admiração, talvez a maioria sequer saiba quem ela foi. Mas Uhum. eu acredito que lá do inferno ela deve estar muito satisfeita com todos eles, porque seguem à risca essa cartilha, né? Essa Com cartilha certeza. contraditória, né? Se fala tanto em racismo, essa questão, você pega o aborto nos Estados Unidos, hoje é um meio de dizimar a população negra. Ele mata mais negros que qualquer outra coisa. É um verdadeiro holocausto. E ele foi concebido nesses termos, ele foi concebido justamente para fazer isso. Então, aquelas pessoas que se acham muito vanguardistas, né? Sou super para frente, sou moderno, sou evoluído, estou defendendo o aborto e tal. Estão defendendo uma coisa que era pregada num encontro da Ku Klux Klan na década de 30. Essa senhora era chamada lá para palestrar sobre as vantagens da eugenia, né? Que é a eliminação dos indesejáveis, vale para preso, para criminoso, vale para pessoas de uma raça que não deseja. Tudo isso era pregado já naquela época. E hoje, com um invólucro novo, né? com um papel de seda, né? Como diz o professor Olavo, é estrume enrolado em papel de seda, é vendido por essas pessoas e elas acham que estão falando uma coisa maravilhosa. O Bernardo Kister, que é um gênio brasileiro, aí, o Bernardo é uma das pessoas que melhor fala sobre aborto e, salvo Com engano, ele certeza. estaria até para lançar um livro sobre a questão do aborto, que eu aguardo muito ansiosamente, porque é muito triste. Você vê, por exemplo, Portugal, é um país super cristão, um país católico. Foi feito um plebiscito para legalização do aborto, foi rejeitado. Ainda bem. Não, eles fizeram outro e foi Ah, tá. aprovado. Né? Ah, Então, assim, você veja, claro, em determinadas circunstâncias, né, uma coisa muito. Mas, assim, é inconcebível. Né? E hoje em dia se fala, se comemora muito a questão dos direitos humanos, né? O pessoal, todo mundo celebrando direitos humanos. E essa pequena vida humana indefesa e absolutamente inocente, não tem com ninguém por certeza. ela. Se discutem, aqui falando sempre, por exemplo, de Portugal, agora foi inserida na legislação, tanto civil quanto penal, foi inserido o direito dos animais. Né? E tem grupos radicais da defesa dos animais discutindo, inclusive, se o âmbito, né, dessa proteção, se é só para animais domésticos, ou se de repente, como nos restaurantes que você vai aqui, tem um aquário com um siri, com uma lagosta ali, a sapateira, que eles chamam, se esses animais também não seriam objeto de tutela penal. Então, nós chegamos naquele ponto da humanidade que o Chesterton e o C.S. Lewis denunciavam na abolição do homem, né? Que eles nos chamavam de primatas com caos, que o homem ia chegar num grau de evolução tão grande que ele ia se tornar um anti-humano. Porque a partir do momento que você considera o aborto como crime, você admite a possibilidade de um aborto,
e você questiona seriamente o fato de uma lagosta ser comida como uma violação de direitos, é porque a humanidade acabou, né? O Chesterton dizia, vai chegar um ponto que nós vamos ter que provar para as pessoas que a grama é verde. E esse É, ponto já viu chegou e mesmo. elas não acreditam mais que a grama é verde, não há mais o que fazer. Então isso é lamentável. E eu penso que talvez o Brasil tenha uma chance de se livrar disso, porque eu vejo muita gente boa, muita gente qualificada, tendo cada vez mais espaço. Flávio Gordon, que eu já falei, o Bernardo Kister, Paulo Briguet, Flávio Morgan. quem? Flávio Morgan. O Morgenstern também, o Felipe Martins. Pô, a lista é infindável no campo do direito. Edilson Mogenot Bonfim tem feito um grande trabalho. Esse homem é benemérito, que ele tem feito pelo Brasil, sempre digo isso, no campo jurídico. O Mogenot Bonfim faz pelo Brasil aquilo que o professor Olavo fez no campo cultural. Então, ele está formando uma geração de gente muito qualificada para trabalhar com direito, que de outra forma muitos não teriam condições. Então, é, tem muita gente boa trabalhando. Eu tenho esperança que no Brasil essa racionalidade seja recobrada. E agora se tem falando muito na questão do aborto ser legalizado no canetaço, que isso seja evitado. Nós não podemos, esse é um crime muito grande um país permitir uma coisa assim. Com certeza. Bom, agora vai pro. Eu vou falar das 10 pessoas lá, que é meio grande da direita e da esquerda. Daí o senhor fala, Se eu souber, com o maior prazer. acho que sabe, sim. Nando Moura. Gosto muito, sou grande fã do Nando Moura. Sempre que eu posso, assisto os vídeos dele. Sujeito nota 10. Admiro demais. Márcia Tiburi. Não li nada dela para poder opinar. As entrevistas que eu assisti, realmente não consigo concordar com nada que essa senhora disse. Arthur do Mamãe Falei. Conheço muito pouco, vi alguns vídeos dele, acho bastante corajoso, bastante corajoso pelas situações que ele enfrentou, né? Parece um sujeito que tem uma posição bem definida, isso é louvável, mas não conheço o suficiente dele para falar mais detalhadamente. Uhum. Paulo Cogos. Esse eu não conheço quase nada. Eu vi um ou dois vídeos. Ele é capaz de libertário de São Paulo, é Libertário. esse? É. Libertário Católico. Eu vi na verdade, um vídeo dele falando sobre drogas, sobre legalização de drogas. Achei completamente errado o que ele disse, mas realmente não conheço mais profundamente o pensamento dele, o trabalho dele para poder opinar. Clóvis de Barros. O Clóvis de Barros, o que eu acompanhei com mais detalhadamente dele foi aquela questão que o professor Olavo tratou no artigo Sexólogo Mirim, né? Acho que aquilo ali define bem algumas, algumas questões do pensamento dele, mas também não li. Estou parecendo a Glória Pires aqui naquele Oscar, né? Não sei o suficiente para opinar, mas é que para emitir um juízo sobre alguém assim, né, você veja, o Flávio Gordon, é um jeito que, sem dúvida nenhuma, posso falar para você uma hora, porque eu conheço o pensamento dele, acompanho. Essas pessoas eu acompanho muito pouco, né? Vou dizer até onde eu sei, não conheço o suficiente para opinar. Essa amostragem de sexólogo menino é uma coisa que, a princípio, não me agradou. O pessoal do Jacaré de Tanga. Não conheço nada. O Nada Frota para. lá. Como? É o pessoal do Frota lá. Realmente eu tenho acompanhado muito pouco, até porque minha rotina aqui é puxada, mas não teria como opinar sobre eles, não. Entendi. Leandro Carnal. Olhando o Karnal, aquela opinião que ele deu sobre a escola sem partido no Roda Viva, aquilo foi a coisa mais escandalosa que eu vi até hoje, sabe? A Não maneira leu como. nada sobre, não leu Como? nada, não leu nada sobre o assunto e falou Não, aquelas asneiras. aquilo foi uma coisa, assim, ó, na melhor das hipóteses, aquilo é uma coisa de uma estupidez imensa. E na pior das hipóteses, aquilo foi um estelionato, porque ele subverteu absolutamente o conceito de escola sem partido, né? E falou com uma convicção que parecia que estava descendo do Sinai com a lei de Deus.
aquilo ali foi